Boa noite, pessoal! Eu, Lili Like, estou aqui super feliz hoje porque eu tô fazendo uma coisa meio que inusitada, né? Eu peguei dois amiguinhos meus e eles vão falar um pouquinho sobre a campanha dos candidatos de sua preferência, né? Eu tô aqui com o Marcelo hoje. Oi, Mar! Oi, querida, tudo bem? Tudo bem? É um prazer te ver, viu? Eu também estou feliz de estar aqui com você. Então, né, dentro dessa proposta, a gente já conversou bastante sobre isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você primeiro, assim, sobre o que você está fazendo atualmente, qual que é a sua conexão, assim, com a política. Fala um pouquinho de você. Bom, eu sou um vovô. Eu Eu sou um também! vovô. Isso significa que eu tenho um DNA um pouco avançado e já vivi bastante. Aham. Sou um historiador de formação, essa é a minha área de formação. Tenho uma especialização em economia. Mas eu acho que aprendi muito na convivência com a vida. Você sabe que eu atuo no Sindicato dos Bancários de São Paulo, sou um formador lá, sou um professor. Sim, já tive a E eu acho que, oportunidade, né? então, eu acho que a vida, como dizia o poeta, a vida é a arte do encontro, né? Embora haja tantos desencontros pela vida. Mas lidar com pessoas faz com que a gente aprenda bastante. Então, é uma coisa muito legal. Então, apesar da universidade, de 11 anos de estudo na universidade, eu acho que o que mais define minha personalidade é a relação com pessoas. Eu tenho certeza disso. Aliás, você começou a falar de você falando que você é vovô. Olha só que coisa família, né? Que coisa família. Realmente esse relacionamento com pessoas é algo que a gente tem que encarar de uma forma natural, né? E, Sim, e sim, tem que ter coração para isso, né? tem bastante. E bastante resiliência, na verdade. Quando você lida com pessoas, você lida com o diferente. É As verdade. pessoas definem um pouco quem você é. Porque veja, se você fosse uma pessoa só no mundo, você não saberia quem você é. Então, assim, é o outro que define qual é a sua identidade. Então, é a diferença que define a sua identidade. Quando você lida com o diferente. Os diferentes são iguais. Os Em diferentes suas. te ajudam a entender as É, coisas. é verdade. E desde novinho, assim, você se interessou pela política? Você atua? Então, eu acho que a vida da gente, ela tem alguns momentos em que dão um clique, né? Uhum. Eu tive a sorte de ter alguns. O primeiro, eu tive um pai que atuava bastante politicamente. Meu pai era uma pessoa muito simples, mas uma pessoa que tinha um senso de justiça muito bem desenvolvido e ele ensinou esse senso de justiça, tanto o pai quanto a mãe. A vida deles foi muito dura, então eles ensinaram o senso de justiça desde cedo para a gente e sempre olhar a sociedade a partir dos mais necessitados, dos mais pobres, sempre olhar a sociedade a partir disso, que era a nossa origem. Meu pai, eu sou filho de metalúrgico, que depois virou vendedor, e de uma empregada doméstica, de uma diarista, né? Minha mãe foi diarista Gente durante do muito povo, tempo. né? Gente do povo. Sim, essa é a minha origem. Então, de alguma forma, eu aprendi bastante com isso. E quando eu fui para o colégio, eu tive uma professora maravilhosa, chamada Maria de Souza, uma baiana pequenininha, parecida contigo, assim. Oh, Deus. Ela era uma graça, ela. A aula dela era uma maravilha. A gente aprendia a ver o mundo criticamente com a aula dela, porque a gente precisa aprender a fazer a leitura do mundo. Isso é muito importante. Então, e ela ensinava a gente a olhar a história de uma maneira mais curiosa. Ela ensinava a gente a olhar a história diferente do que a maioria dos professores ensinam, que é você decorar a história. Ela falava, não, você não pode decorar a história, você tem que entender a história. Eu tive essa E isso experiência foi um, também. isso foi um clique importante. Eu tive essa experiência também, viu, Má? Porque eu tive uma professora de história que a gente se colocava dentro da história. Parecia um Sim, teatro. Toda a aula dela a gente vivenciava, entendeu?
E olha, seja guerra, seja conhecimento, seja os atuantes na história, as pessoas, as personalidades, a gente se imaginava ali, parecia um show a aula dela. E olha que interessante, hoje você está fazendo história aqui junto comigo, porque nós estamos na iminência de discutir um momento histórico fortíssimo do Brasil, que são as eleições desse ano, que definem um divisor de águas dentro da política brasileira. Você está fazendo história, olha, veja a sua preocupação. Você quer mostrar para as pessoas o que significa esse momento e quais são as posições que estão em disputa. É muito interessante fazer as pessoas pensarem. Você está mostrando os dois lados, o que é fundamental para que as pessoas pensem. É difícil, viu? É difícil fazer porque as pessoas, quando se fala em política, as pessoas já pensam assim, eu não quero me envolver, né? Eu não quero me envolver com política. Mas ele pode te falar uma coisa? Há uma sabedoria, por mais estranho que pareça, há uma sabedoria nisso. Explico. A política, ela nasceu no Brasil como parte de uma tradição familiar. Por exemplo, a política surge no Brasil como defesa dos interesses dos senhores de engenho. O primeiro filho herdava a terra, o segundo filho não herdava a terra. Então ele tinha que ir para algum lugar para sobreviver. Então ele era financiado pelo primeiro filho que herdava a terra, aí representar os interesses da família no parlamento. Então a política no Brasil, eu estou abreviando essa história é mais interessante. A política no Brasil, ela não nasce como uma coisa pública, ela nasce como uma coisa privada. Então, veja, a política nasce para defender os interesses das famílias dos grandes fazendeiros. Portanto, a população, quando pensa na política, e isso é até hoje, assim, se você analisar o Congresso Nacional, se você fizer um estudo do Congresso Nacional, que é uma das coisas que eu estudo, você vai notar o seguinte: há famílias que estão lá desde a época da independência. Por exemplo, ainda há no Congresso Nacional parentes do José Bonifácio de Andrade Silva, que são deputados. Há uma tendência das grandes famílias manter seus filhos defendendo seus interesses. E aí não só famílias, empresários, né? Banqueiros. O Congresso Nacional, então, de certa forma, o Congresso Nacional é um pouco... É uma coisa feia para a população, porque é uma negociata. Então, por isso que as pessoas não gostam de política, porque, em geral, raramente você tem alguém na política que defende os interesses gerais da população. E está aí um pouco a definição de por que eu tenho um candidato e é esse meu candidato. Ela não corrompe ninguém, a política revela as pessoas. Então. Ela te revela, ela não te corrompe. Interessante. Se você é uma pessoa que tem uma índole desonesta, a política te revela. Ela te revela. Ela não te corrompe. Se você é uma pessoa que tem uma ética firme, você se mantém firme na sua ética mesmo diante daquilo. Né? Então, tem esse lado. Tem esse lado, né? Vamos dizer assim que a pessoa é aquilo que é em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer profissão, né? Então não é a questão de ser o político. Não, você pode ser um mau caráter sendo bancário. Exatamente, pode. Pode ser um mau caráter sendo bancário. Você pode ser um mau caráter sendo comerciante. E isso... Você pode ser um mau... E sabe que é um troço interessante, Lili? Que eu acho legal falar disso. Há um certo horror das pessoas fazer a política tem muita corrupção, tal, etc. Ué, quem corrompe quem? Em geral, quando há um corruptor, há um corruptor. E, em geral, ele não é um político, ele é um empresário. Então, veja,
É o político que é corrupto ou o político pode ser corrupto assim como o empresário pode ser corrupto? Porque cria-se uma fantasia de que o que é privado é melhor porque não tem corrupção. Uma ova, né? Uma ova. A gente sabe que não é bem assim. Então, partindo desse lado aí, você já até demonstrou o porquê, né, escolheu esse candidato. Escolheu o nosso ex-presidente Lula, né? Sim, esse é o meu candidato. Esse é o seu candidato. Agora, me fala um pouquinho do que você... Por que você acredita que o candidato Lula, ele pode ser o melhor para o nosso Brasil? Porque aqui, ó, a proposta dessa entrevista, a proposta do canal e tudo, é isso, é ressaltar os lados bons. Porque o lado bom, né? O lado bom das propostas. Porque eu não acredito que ninguém vai fazer uma proposta que não seja boa para o país, né? Então, e o pessoal perde muito tempo, como eu já falei com você, a gente já conversou, perde muito tempo com acusação, com briga, com raiva, com ódio, com isso, com aquilo, entendeu? Vamos nos ater às propostas. Existem as propostas, existe a base da campanha. O que o candidato Lula ele pode fazer? A gente já sabe o que fez, a gente já sabe a experiência que ele tem uma grande experiência. Como você acha que ele pode ajudar esse nosso país? Então, o Lula não é simplesmente o Lula. O Lula é o representante de um projeto social. No Brasil a gente tem mania de votar em pessoas. Mas o que a gente precisa entender é que as pessoas, em geral, representam um projeto social. Correto? Correto. O projeto social que o Lula representa, e é por isso o meu voto nele, é um projeto de distribuição de renda, é um projeto social, é um projeto que coloca a ideia de que você precisa fazer com que o mais pobre, primeiro que não exista fome. O combate à fome, no primeiro mandato dele, em 2003, foi a primeira política que ele colocou, quando, na verdade, o que ocorre com a maioria dos políticos elitistas é colocar um equilíbrio econômico em primeiro lugar. Como se os números da economia fossem mais importantes do que as pessoas. Então, quando você coloca a fome em primeiro lugar, você coloca um elemento, um coronário, que é uma coisa assustadora. Só quem passou fome sabe o que é isso, né? Então, ele vem dessa origem. Então, ele entende isso profundamente. A outra questão do projeto dele, que é fundamental, é que ele é um desenvolvimentista. O que é um desenvolvimentista? Ele é o contrário de um neoliberal. Eu vou tentar fazer explicar, porque assim, é mais complexo do que as pessoas imaginam. As pessoas acham que gerir um país é uma coisa muito fácil. E não é, uma coisa extremamente difícil e que tem teses econômicas extremamente complexas por trás. Então eu vou tentar explicar qual que é a tese dele. A tese dele é a tese desenvolvimentista. Ela tem uma base teórica nos professores da Unicamp, principalmente. Que eles dizem o seguinte: o Estado precisa investir. Oi, retomamos aqui, né? E você estava falando a importância de investir no país, né? Estava falando a importância do Estado como indutor do desenvolvimento econômico. O Estado precisa investir. Se o Estado não investir, o Estado precisa de dinheiro, inclusive, para investir. Se o Estado não investir, o capital privado não investe. Isso é fatal. O capital privado espera o Estado investir para poder investir também. Você fala, mas o capital privado investe sim em algumas coisas sem o Estado. Investe só naquilo que dá lucro. Então, por exemplo, tem coisas que não dão lucro. Você fazer saneamento básico não dá lucro necessariamente. A menos que o Estado banque as empreiteiras com dinheiro do BNDES, com dinheiro de uma série do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador e etc., para que elas possam construir. O Estado tem que fazer isso. Se quer acelerar o crescimento, de alguma forma ele tem que fazer isso. Ele tem que bancar determinadas coisas. E para isso o Estado precisa arrecadar.
E aí a gente estava falando anteriormente para você, o Estado precisa arrecadar, e ele precisa arrecadar não do pobre, ele precisa arrecadar do rico. O Brasil é um dos países com uma das maiores concentrações de renda no mundo. No mundo. Concentração de renda no Brasil é violentíssima. Muito e é engraçado, na mão de poucos, né? Sim, muito dinheiro na mão de poucos. Pouquíssimos. E muitos com quase nada. Esse é o grande problema do Brasil, é o grande coronário do Brasil. Pra você ter uma ideia, os países que têm o maior IDH do mundo, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, eles são os países que têm a melhor distribuição de renda do mundo. Coincidentemente, esses países são os países que têm o menor índice de violência, o melhor índice de educação e são os melhores países para se viver no mundo. Esse pode pegar. Aí tu vai falar, Estados Unidos, não, Estados Unidos tem um índice de violência altíssimo. Um índice de violência altíssimo. E todo mundo tem arma. E, aliás, as armas lá geram grandes chacinas, correto? Não resolve o problema de segurança da população, as armas nos Estados Unidos, muito pelo contrário. Agora, você tem países que não têm, as pessoas não têm armas, as pessoas não podem andar armadas, a polícia não é uma polícia assassina, não é uma polícia que tem que matar, que mata um monte de gente o tempo todo, como no Brasil se mata, normalmente preto e pobre, correto? Que branco e rico não morre, né, nas chacinas policiais. Então, você tem países no mundo que tem um IDH muito bom, aí você vai falar assim, mas são países, veja bem, Suécia, Noruega, Dinamarca, são países que você praticamente não tem problemas sociais. Por quê? Porque é uma divisão de renda muito mais justa. Mas eles são capitalistas? São. Qual é a diferença, então? A participação do Estado na economia, por exemplo, na Suécia, é da ordem de 70%. É isso que eu ia te perguntar. Se nesses países é o Estado que investe. Sim, o Estado investe barbaramente. Tem capital privado? Tem capital privado. Mas há um consenso nessa sociedade de que o desenvolvimento é para gerar prosperidade para a sociedade e não para alguns. Certo. Esse é o grande problema do Brasil. O Brasil sempre foi um país de poucos com muito dinheiro. Ele nasce assim, né? Com os capitães hereditários, com os senhores de engenho e etc. E se você for ver toda a história pregressa do Brasil, é sempre uma elite dominando um plantel de pessoas sem dinheiro. Então, o Brasil é desigual, é profundamente desigual. Isso gera problemas sociais enormes. Quanto país que é profundamente desigual, mas por ser um país mais industrializado, com mais tecnologia, tem menos desigualdade, mas tem muita desigualdade, é os Estados Unidos, por exemplo. Que normalmente é o padrão para as pessoas. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos, você tem uma semana de férias, você não tem 30 dias de férias. Você tem uma semana de férias. Licença maternidade é menor que no Brasil. Não tem benefícios. Você tem uma pobreza muito grande também nos Estados Unidos. E você tem uma violência altíssima nos Estados Unidos. Quando eu penso em desenvolvimento do Brasil, eu penso nos países nórdicos. Tem fome nos Estados Unidos? Tem fome nos Estados Unidos. Opa, tem fome. Eu vi... Tem fome e tem desalento. Por exemplo, as pessoas reclamam muito do SUS aqui no Brasil. Mas o Obama queria copiar o SUS do Brasil para os Estados Unidos. Porque lá, quando você fica doente, prepara o cheque e prepara porque você vai para um hospital privado e você vai pagar. E se você não tiver dinheiro para pagar a sua cirurgia, você não vai fazer sua cirurgia. Não vai ter o SUS que vai cobrir. Você vai entrar no Ministério Público e o Ministério Público vai obrigar o SUS a fazer sua cirurgia. Ok, tem um monte de problemas no nosso SUS, mas ele é um modelo para um monte de lugares no mundo. Nós precisamos melhorá-lo, é verdade. Mas assim, a referência assim, salarial lá deles, eles têm aquele cartãozinho, não é um SUS, mas é um tipo de um convênio. Eles estão preocupados com essa questão da saúde, não são? É privada, né? A saúde é totalmente privatizada. É privada, mas não funciona. Ela é totalmente privatizada. Então, assim, você tem dinheiro. Se você tem dinheiro, você faz o tratamento. Se você não tem dinheiro, você não faz o tratamento.
Simples assim. Simples assim. Você pega, tem outros países no mundo que tem uma divisão melhor e tem menos violência. Do lado dos Estados Unidos, Canadá. Canadá, você tem uma participação. Você tem uma participação do Estado na economia muito maior. É capitalista? É, mas tem uma participação do Estado na economia muito maior. Você tem, por exemplo, uma taxa geral de impostos da ordem de 33%, mais ou menos. E é geral. E não é o tipo de imposto que a gente tem aqui, que pobre paga mais imposto que rico. É diferente. Mas lá as pessoas têm assistência médica gratuita, tem ensino gratuito, tem essas coisas. Você vai para esses países que eu citei anteriormente, também tem tudo isso. Você tem alguma referência, de repente, de alguma cidade brasileira que tenha essa questão de uma renda mais distribuída? Você tem alguma ideia? Assim, o pessoal fala muito de São Caetano do Sul, o pessoal fala muito, né? O pessoal fala de São Caetano pelo seguinte: São Caetano é um município muito pequeno, com muitas indústrias. Tem muitas bastante. indústrias. Tem Então, bastante. o que acontece? A arrecadação do município é muito alta. Agora você vai do lado, Santo André. É um município gigantesco, com um monte de gente, com menos indústrias no espaço. É um espaço muito maior, com menos indústria, com muito mais gente, uma arrecadação per capita muito menor. É um problema sistêmico no Brasil, de concentração de renda. Então, assim, você fala assim, mas qual que é o modelo de prosperidade para o Brasil? O modelo de prosperidade para o Brasil, nós precisamos reinventar. Nós precisamos inventar. Hoje eu vi uma frase muito bonita de alguém que falava assim, olha, nós, na próxima gestão do próximo governo desse país, nós não queremos que ele faça a mesma coisa que ele fez no último governo. Nós queremos que ele faça um país muito melhor. Essa é a expectativa, né? Do que o melhor que ele fez quando ele foi presidente. Ele precisa fazer melhor. Aí, você quer que eu responda as perguntas dos meninos? Tá. O Álvaro fez Porque tem uma pergunta que tem a ver com isso. Tá, pode falar. Quem que fez a Posso pergunta? falar? A pergunta é o que você achou que era mais cabeluda aqui, que é a pergunta do Danilo, se eu não me engano. O Lula governou 8 anos, a Dilma 5,5, mais ou menos isso. Mesmo dizendo que sofreu um golpe, e ele está se aliando às mesmas pessoas, inclusive o próprio Alckmin, por que voltar a fazer as mesmas coisas? É simples. Porque no Brasil não há uma força política que consiga dominar o Congresso inteiro. E aí ter a menos que faça isso que normalmente se faz, que é você tentar uma coalizão de forças para você fazer um governo. Então você sempre vai governar com o seu diferente, não tem jeito. Correto? A menos que haja alguém que seja uma baita de uma unanimidade, que entre com uma bancada de, no mínimo, 280 deputados, aí ele vai conseguir fazer o projeto dele. Senão, vai ser sempre um projeto negociável. Não tem jeito. Ou então, se faz uma ditadura, mata uma parte da população que não concorda e a outra você submete pelas armas. Eu acho que esse não é o melhor caminho. Correto? Você tem 500 e tantos deputados. Para você fazer uma emenda constitucional, você precisa de mais de 280 votos. Aliás, eu acho que é mais que isso ainda, não me foge a memória. Se você tiver uma bancada de 120 deputados, você tem uma bancada enorme, gigantesca. Ele está falando especificamente do Lula. A primeira bancada do Lula, que foi muito bem eleita, a bancada do PT, tinha 110. Tinha 110 deputados. Para aprovar uma lei, precisava de 250. Correto? Então não adianta, você tem que fazer coalizão. Mas com quem que você vai se juntar? Você vai... A política é isso, é a arte do convencimento. Ele conseguiu fazer uma série de projetos. ProUni, ProNAF, os programas de distribuição de renda,
conseguiu fazer uma série de programas sociais que ficaram famosos, inclusive não só no Brasil, mas no mundo, na ONU. O Programa de Alimentação Brasileira, um programa que foi copiado pela FAO. Né? Aliás, o idealizador do Bolsa Família foi trabalhar na ONU. São programas que são reconhecidos internacionalmente. O Lula, quando saiu do governo, recebeu convite para ir para a ONU. Para você ter uma ideia do alcance internacional que tinha essas políticas. E aí você tem que convencer os seus contrários. Você tem que convencer os seus contrários. Quando a população tiver um pouco mais de educação, e aí, como é que eu falo isso? A gente tem que pensar historicamente. O Brasil é um país muito novo. A nossa democracia, a nossa república tem pouquíssimo tempo. Até 130 e tantos anos atrás, nós éramos um país escravista, a gente escravizava pessoas. Né? Depois nós viramos várias ditaduras, Marechal Deodoro e outras coisas. Nós fomos crescendo com uma elite cafeeira. Até na década de 30, a gente era uma fazendona. Na década de 30, a gente era uma fazenda, a gente não tinha industrialização. A gente foi se industrializar na década de 50 com capital vindo de fora. E aqui eu quero falar sobre outra coisa, Levi. Posso falar sobre uma pergunta aqui? Pode. Se fizer? Para se industrializar, nós precisamos vender tecnologia, nós precisamos industrializar o Brasil e vender tecnologia para fora. Para fazer isso, nós precisamos investir, precisa de capital para investir. Aí o BNDES é fundamental. Eu estou falando, o Brasil foi fazer não sei o que em Cuba, foi fazer não sei o que na Venezuela, foi fazer não sei o que, não sei aonde, tá, etc. Eu não vou entrar no mérito dos fakes, mas eu vou falar disso, que eu acho importante. Todo país que se preza vende serviço e vende tecnologia. Relógio. Se eu falar para você de relógio, qual país que te vem à cabeça? Eu penso na Suíça. Exatamente. Por quê? Porque a Suíça vende instrumentos de precisão. Certo. Ela vende cromatógrafo, por exemplo, que é uma coisa para química, que é fundamental, um equipamento caríssimo. Eles são o top, né? Eles se especializaram nisso. Certo. E eles vendem para o mundo inteiro. Eles vendem serviço e vendem os produtos. Como é que eles chegaram nisso? Com investimento público, com ciência e tecnologia. O país precisa ter isso, ciência e tecnologia e investimento público, para poder chegar nessas coisas. Se eu falar em telefonia, quem é que comprou a telefonia brasileira? Veio da onde? Os países que compraram a telefonia brasileira são de onde? Telefonia celular. Não me recordo. Espanha. Da Espanha? Telefônica. Não. É da Espanha. Sabia que era da Europa, mas não sabia qual que era. Nós não tínhamos tecnologia para fazer a nossa telefonia móvel. Foi um parto, né? Foi um parto para. Nós poderíamos fazer. Quem está ganhando dinheiro com a nossa telefonia? O resto do mundo. Então, no momento em que a gente começou a vender a nossa engenharia, muita gente começou a torcer o nariz. Nós vendemos a nossa engenharia para Moçambique, nós vendemos para Angola. Eu fui para Angola, passei um tempo em Angola, dando um curso em Angola. Os chineses construíram uma outra Luanda em Angola. Luanda é a capital de Angola. Eles construíram uma outra Luanda, porque a Luanda antiga, que é na beira-mar, cabia só 500 mil pessoas. E tem 5 milhões de pessoas em Luanda. Então eles construíram prédios. Os chineses foram para lá com a tecnologia e com a própria mão de obra e construíram lá. Ia muito engenheiro brasileiro para lá, ia muita mão de obra brasileira para lá. É para isso que o BNDES financiava determinadas empresas, para que essas empresas vendessem tecnologia e vendessem serviços em outros países, e esse capital volta para o Brasil. Carros. Qual o carro brasileiro que existe aqui? Existe algum carro brasileiro? Meu querido... Não, a gente compra carro.
a gente compra carro americano, a gente compra carro japonês, a gente compra carro coreano, a gente compra carro italiano, carro francês, mas a gente não tem um diabo de um carro brasileiro. Será que nós não temos expertise para fazer um carro? Por que será que nós não temos um carro brasileiro? Nós não temos porque, veja que interessante, você tem um monopólio da indústria automobilística de outros países. Foi inocentado, então não tem crime, não tem. Mas se você não tiver maioria no Congresso, isso remete à pergunta do Danilo novamente, se você não tiver maioria no Congresso, os caras não consegue governar. Você não governa. A Dilma não governou durante um ano, porque o Eduardo Cunha controlava os deputados. E ela não governou, não aprovou um fio de linha durante um ano. É difícil. Eu vou falar, a crise. A crise foi fabricada no Congresso. E quem é que elegeu o Congresso? A população. Então, é um processo difícil. Quer ver? Eu vou falar sobre outro problema. Por exemplo, que o Lula, eu acho que para mim o Lula vai ganhar a eleição. E eu acho que é um problema que ele vai enfrentar logo no primeiro ano de governo. Nós temos 16 milhões de desempregados. Correto? É um número exorbitante, né? É um número, 16%, não, dá mais que isso. 16% da população desempregados. E aí, eu estou confundindo milhões com porcentagem. Não. Pessoas desempregadas, em 16% da população desempregada e no desalento. O que chama desalento? É aquele que está tanto tempo desempregado que nem procurar emprego ele procura mais. Ele entrou numa situação de desalento. Se o Brasil criar hoje 6 milhões de empregos, 6 milhões, é um número altíssimo. Se ele criar 6 milhões de empregos, ele não resolve o problema do desemprego. Então você imagina que o próximo governo, para ele poder governar e começar a resolver esse problema, ele tem que ter uma coalizão de força que permita que ele aprove uma série de coisas no sentido de ter uma política de desenvolvimento, que é a grande crítica que nós temos ao governo atual. E nenhum país do mundo que tem um IDH decente sobreviveu sem desenvolver educação. Essa é a grande questão. Por isso que o Lula foi o governo que mais criou universidades na história do Brasil. Colocou um pobre na universidade e deu financiamento para ele estar na universidade. Resolveu o problema do Brasil? Não. Esse tipo de política tem que ser contínua. Esse tipo de política tem que ser contínua. Um governo não pode descontinuar a política do outro. Desse jeito. Não pode. Desde que haja política. O que você acha que a primeira coisa que o Lula vai fazer quando ele retomar, né, esse governo, segundo você, né, a sua preferência, o seu candidato? O que ele vai investir mais claramente vai ser em combate à fome, primordial. Assim, eu não estou passando fome, você não está passando fome, Lili. E tem muita gente que não está passando fome. Mas tem milhões de pessoas que voltaram para a fome. Então, essas pessoas não dá para esperar o país crescer para depois resolver o problema da fome. Você resolveu o problema da fome agora. Você pode resolver o problema da fome concomitantemente com uma política de renda mínima. Você tem que fazer isso. Quando você faz isso, você vai dar dinheiro para pobre. A hora que você dá dinheiro para pobre, o pobre vai fazer o quê? Vai gastar. Ele não tem como economizar. Ele tem que gastar. A hora que ele gastar, você faz gerar o ciclo. Você precisa baixar a taxa de juros. Você precisa resolver o problema do endividamento das famílias. Tem que haver uma renegociação disso. Não tem jeito. Vai ter que haver uma renegociação disso. Portanto, o Álvaro fala, o país está polarizado, como é que vai fazer isso, tal, etc. Essa é a habilidade do grande negociador. Tem que ter muita habilidade. E o Lula demonstrou isso. Aí eu estou falando da pessoa e não só do projeto.
Porque você pode ter um bom projeto, mas pode ter uma pessoa que tem uma dificuldade de conversar com os interlocutores. Eu estou falando da Dilma. Honestíssima, mas com uma dificuldade extrema de conversar, de falar e de articular as pessoas. Dificuldade que o Lula não tem. Ele é um ótimo negociador. Ele é um ótimo negociador. E para juntar todas essas forças, para poder tirar o Brasil da toleira, precisa ser um grande negociador. Ah, mas tem muita gente contra ele. Também tinha no passado. Também tinha no passado. Ele nunca foi uma unanimidade. Tinha. O PSDB fazia muita oposição ao Lula, assim como o PT fazia muita oposição ao PSDB. E outro dia eu vi o Lula e o Alckmin, e ele conversando, e ele falando com o Alckmin no comício. É muito engraçado, ele virava assim e falava, o Alckmin já me deu um monte de chute na canela. E ele falava assim, o Alckmin já me deu um monte de chute na canela, mas eu vou governar com ele agora. E sabe por que eu vou governar com ele agora? Não que eu não tenha problemas, não, eu vou governar com ele agora, pelo seguinte, nós dois acreditamos na democracia. Nós dois acreditamos que há a possibilidade de ter divergência, mas resolver a divergência no âmbito da política e não no âmbito da violência. Ele dizia o seguinte, na época do PSDB, que a gente tinha essa divergência com o PSDB, a gente tinha uma disputa enorme, depois a gente ia para o bar e se encontravam as pessoas que eram do PT e as pessoas que eram do PSDB, e ninguém agredia ninguém, ninguém puxava arma para ninguém. As pessoas tinham posições políticas diferentes, mas as pessoas não eram instadas a serem violentas. Correto? E aqui é uma diferença fulcral. Nós não acreditamos na violência. E eu não concordo com você, eu tiro você à força. Ou eu mato você, ou eu... Chega disso no Brasil. Precisamos construir afeto, carinho. Essa população precisa de carinho. Essa população precisa de respeito. E é a população mais miserável que precisa disso. Mais pobre, mais... Ah, mas são ignorantes? São. Estão ignorantes. Não são ignorantes. Estão ignorantes. Porque não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso à moradia decente, não tiveram acesso a esgoto, a água encanada, a uma série de coisas que quem está aqui em São Paulo olha para o resto do Brasil e fala, ah, não, mas por que estão reclamando? Nós estamos falando do estado mais rico da nação. Ainda assim, vá para a periferia de São Paulo. Vai olhar a periferia de São Paulo. Vai ver aqueles puxadinhos um em cima do outro. Né? Vai ver como é que moram as populações mais pobres de São Paulo. As pessoas se esquecem disso. E são os formadores de opinião, né? Aqueles que têm acesso, que têm... Tem muita gente marginalizada, muita gente... Nossa, é assustadora. E às vezes você ouve, eu trabalho muito tempo no voluntariado, às vezes você ouve, ah, mas a pessoa não quer mudar de vida. Ah, a gente está sustentando, né, ajudando quem não quer mudar de vida. Pode ter alguns que realmente se penduram, né, sossegam, mas a maioria, a grande, esmagadora maioria, realmente precisa, não tem condição mesmo de nada. Nada. É igual eu falei, não tem nem comida, como é que vai aprender? Não tem condição de aprender nada. Então, vamos, né, tem que, pelo menos o básico. Vamos dar o básico, que eu já vi muita gente sair das camadas mais pobres e conquistar muita coisa. Eu já vi. Eu vi uma propaganda eleitoral que me horrorizou. Não vou falar de quem, eu só vou falar do que dizia a propaganda eleitoral. Ah, porque no Bolsa Família as pessoas deixavam de receber o Bolsa Família quando arrumavam emprego. É óbvio, era um programa para as pessoas que não tinham renda. E estava criticando, não, agora o auxílio vai ser, independente de você arrumar um emprego, você vai ter o auxílio. O que é isso, gente? O Estado agora vai dar verba permanente para todo mundo.
Eu acho que num momento de crise, o Estado pode fazer isso. Porque as pessoas estão desempregadas, estão passando fome. Agora, o Estado precisa gerar desenvolvimento. Eu me lembro das campanhas contra a fome e a miséria, que era feito pelo sociólogo Betinho, lá no passado, o irmão do Enfio, da eterna música que a Elis Regina eternizou, cantando Que Sonha com a Volta do Irmão do Enfio, que era o cara que fez as primeiras campanhas contra a fome e a miséria no Brasil pós-ditadura militar. A ditadura ficou 25 anos no Brasil, não fez merda nenhuma. Veja, ele falava, quem tem fome tem pressa. Primeira frase, corretíssima. Quem tem fome tem pressa. Segunda coisa, não podemos ficar eternamente com programas contra a fome, porque senão você mantém a fome. Nós precisamos ter programa que tirem as pessoas e deem cidadania para as pessoas. Isso significa que as pessoas precisam trabalhar, não tem que viver de renda do Estado. Elas precisam trabalhar e ter a própria renda, ter um salário decente, ter uma vida decente, poder ter sua casa, poder ter suas coisas. É isso que nós temos que fazer. Não ficar dando auxílio para o resto da vida. Mas, no momento de fome, de miséria, tem que receber. Arrumou emprego, saiu, tem renda, por isso que você tem que ver o socioeconômico da pessoa. Se tem renda, não tem que receber auxílio. Auxílio é para quem não tem. Para quem não tem nada. Entendeu? Aí a propaganda eleitoral oportunista hoje me vem com essa história. Lá no programa do Bolsa Família, quando você arrumava emprego, você perdia o Bolsa Família. É verdade, tem que perder mesmo. Você tem salário, tem emprego. Outro que não tem que receber. Exatamente. Eu me lembro de uma senhorinha que por muito tempo ela recebeu cesta básica, né? Quando era possível que lá na nossa ação do voluntariado a gente desse as cestas básicas, né? Muito tempo ela recebeu. Aí um dia ela chegou lá e falou, a senhora veio, a sua já está separada. Ela falou, não, hoje eu vim para agradecer e falar que vocês podem dar a minha cesta para outra pessoa. Porque eu já tenho condição, a minha filha arrumou emprego, né? O meu genro voltou para casa, enfim, ela dispensou, ou seja, ela não precisou mais. E ela devolveu. Muita gente, né? Às vezes, se puder, pega 3, 4, 5, né? Então, mas a consciência é uma coisa, né? A consciência... Lindo isso que você está falando. Lindo isso que você está falando. Veja que interessante. Quem paga melhor os empréstimos que tira no banco? O mais rico ou o mais pobre? O mais pobre. Não tem dúvida. O mais emprestado para pobre, ele paga muito mais do que o rico. Então, do ponto de vista da honestidade financeira, quem é mais honesto? O pobre ou o rico? Bom, partindo desse princípio, né, o pobre, ele se preocupa. Ele faz aquela coisinha, não, eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar. Ele tá se preocupando com isso. Porque ele tem a honra dele. A honra dele tem jogo. O nome, ele não tem muita coisa na vida. Mas o nome dele é a honra dele. Exatamente. As pessoas às vezes enriquecem e elas perdem totalmente a ética. O pobre é o que é mais solidário. É aquele que está mais miserável, mas ele divide com o outro. O rico é o mais individualista. Ele quer o espaço dele, ele quer as coisas dele, ele não quer pobre em aeroporto, ele quer pobre na rodoviária. Em aeroporto não, porque aeroporto é para rico. O ódio do Lula, nutrido pelas classes mais ricas, vem daí. Do ódio histórico que eles têm pelo pobre. E eles vão ter o ódio do Lula porque o Lula vai atuar pelos mais pobres. E vai ter que cortar. O cobertor é curto. Ou você cobre os pés ou você cobre a cabeça. Difícil. Não tem jeito. Difícil. E a política é a política de Polis, de como você vai gerir a cidade. É isso. Você precisa definir prioridades. Por exemplo, você tem um produto que você quer desenvolver aqui no Brasil. Sei lá, telefonia. Telefonia.
que você tem que fazer como política industrial para se desenvolver a telefonia? Você tem que investir em tecnologia, você tem que dar crédito, você tem que chamar os empresários da área e falar assim, é o seguinte, vocês vão ter tanto tempo para desenvolver, vocês vão ter incentivos fiscais, vocês vão ter expertise das universidades, vão ter isso, mas vocês vão criar uma indústria nacional de ponta nessa área. Isso é ter política industrial. Quando vocês desenvolverem um produto, eu vou taxar os que vêm de fora. Eles vão ser mais caros, porque eu vou valorizar o produto nacional. Isso é uma política de câmbio aliada a uma política industrial. Então eu posso fazer política com o câmbio. O cara da Coreia vai reclamar, o cara da China vai reclamar? Vai reclamar. Mas é uma opção. Ele pode taxar produtos nossos? Pode. Mas assim, a China taxa, os Estados Unidos taxa, a Europa taxa, todo mundo taxa e preserva seus mercados. A gente tem que estar com o mercado aberto aqui para eles entrarem o tempo todo. Mais uma excrescência que eu vi nos últimos tempos. Cidadão americano não tem entraves para entrar no Brasil. Você sabia disso? Não tem. Sabia. Tenta você, Lili, entrar nos Estados Unidos. Ixi, filho. Por quê? Tem que ter reciprocidade. Tem que ter reciprocidade. Que história é essa? Que diabo de subserviência é essa nossa? Tem que ter reciprocidade diplomática. Que história é essa? Ah, não, porque eles vêm aqui investir aqui. Olha, nós não podemos investir lá. Eles são de certa forma, quando vamos para lá, muitos de nós investimos sim a nossa força de trabalho, né? Exatamente. Exatamente, mas não pode. São as barreiras para o terceiro mundo. O terceiro mundo tem que continuar pobre, miserável e tal. Então, muita gente odiou o Lula porque o Lula elevou o Brasil à sexta economia do mundo. Isso não é propaganda política. Isso são os números. São os números do Banco Mundial. São os números do Banco Mundial. Nós éramos a sexta economia do mundo. Nós somos a 13ª, se não for a 14ª hoje. Deixa eu te perguntar uma coisa, Má. Você já teve a oportunidade de conversar com o Lula? De estar perto dele, de conversar? Eu conheci pessoalmente. Conheceu? Eu conheci pessoalmente, mas há muito tempo atrás. Hoje eu cruzo com ele, mas é muito difícil eu falar com ele. Como é muito difícil. Ele é uma pessoa... E ele é uma pessoa extremamente... Ele adora um bate-papo, né? Ele adora um bate-papo. Eu conheci ele numa situação... Veja que coisa interessante. Nós tínhamos sido demitidos do Correio pelo ministro das Comunicações da ditadura, o Antônio Carlos Magalhães. Eu era carteiro. E a gente estava fundando o Sindicato dos Correios. Aí a gente precisava de ajuda, porque a gente tinha sido demitido, a gente queria repassar o sindicato para frente e procurar outro emprego. E nós fomos bater lá no Sindicato dos Metalúrgicos. E o Lula estava lá. Nós abrimos a porta, ele estava sentado. Falou, os meninos do Correio, entra aí. Aí entramos, um carinho, uma coisa doida. Ele baixou embaixo da mesa, ele gosta de pinga, assim. Mas não é pinguço. É engraçado que as pessoas são preconceituosas, né? Todo mundo sai, vai tomar cerveja, vai tomar cachaça, vai tomar drink, vai tomar não sei o quê. Quando o cara fala que toma uma pinguinha, bum. Absurdo. Ele tirou um garrafão de cachaça debaixo da mesa, que eu acho que ele dava para todo mundo que chegava lá. Ele falou assim, vai uma pinguinha? A gente falou, não, Lula. E eu bebia pinga naquela época. Não estamos bebendo não. Ele falou, eu estou parando também. Aí colocou o garrafão embaixo da mesa. Tá parando por aquele momento, né? Parando naquele momento. É muito engraçado. E o que ele fez? Ele ligou para todos os sindicatos, e ele ligou na nossa frente e falou assim, fulano, recebe os meninos do Correio, precisa ajudar. Nós precisamos ser solidários. Quando a gente metalúrgico estava em greve, precisou do fundo de greve, precisou da ajuda das pessoas, a gente ia de casa em casa, as pessoas ajudavam. Agora nós temos que ajudar. Ligou para 4, 5 sindicatos para ajudar a gente e os sindicatos ajudarem.
e a gente conseguiu tocar para frente o nosso sindicato e passar para outra turma. Então você está querendo dizer que... É da origem dele esse negócio de ser solidário. Né? Ele é acessível. É da índole dele. Ele é acessível. É um cara que abraça um pobre e não sai se limpando, passando álcool. Aquele personagem do Chico Anísio, né? O personagem do Chico ele não abraça pobre só em época de eleição e não toma cafezinho só em época de eleição. É da origem dele tomar um cafezinho. É da origem dele tomar uma com os amigos. É da origem dele fazer um churrasquinho. Uma vez nós fomos visitar em São Bernardo, ele estava apitando o jogo das crianças. Ele ainda não era esse Lula todo. Ele estava apitando, ele era o juiz apitando o jogo das crianças na rua da casa dele. Olha só. Umas cenas malucas. Isso faz muitos anos. Faz mais de 37 anos. Bom. Agora, para finalizar, esse depoimento seu foi muito legal, é um lado humano, né? Porque a gente, apesar da Constituição, da gente perceber que não é o candidato Lula, a pessoa do Lula, e sim o melhor para o Brasil, entendeu? É um projeto, igual você falou. Mas por trás do projeto tem que ter alguém capacitado para executá-lo, para poder conduzi-lo, entendeu? Então, é isso, a proposta dele em relação a essa candidatura é o que você falou. O combate à fome é o carro-chefe, é isso? É o carro-chefe. É o carro-chefe. Tipo, é o carro-chefe. Não era para ser nessa altura do campeonato, Lili. Porque o Brasil saiu do mapa da fome em 2006. O Brasil saiu do mapa da fome. 3 anos depois que ele assumiu o governo, o Brasil saiu do mapa da fome. 3, 4 anos depois, ele saiu do mapa da fome. Aí o Brasil começou a fazer outras políticas. Por exemplo, uma política que durante 100 anos todo mundo falava e nunca fez, que era a transposição das águas do São Francisco para o semiárido nordestino. Todo mundo falava, ninguém fez. Ele foi lá e aprovou o projeto em 2007. Saiu em 2011 e o projeto continuava, e continua até hoje. Mas quem idealizou, foi isso. Foi ele. Era uma outra parte do projeto, que era você levar água para você poder plantar, para as pessoas poderem ter recursos. Eu vejo que você fica até emocionado falando sobre isso. Eu fico emocionado porque eu acompanhei também o programa das cisternas. Eu conversei com as pessoas, parte dos meus amigos acompanharam esses projetos. Então, o Jeter Gomes, que é um amigo meu, ele acompanhou o programa das cisternas. Você imagina que as pessoas podiam acumular água durante a época da chuva, mas elas não acumulavam porque elas não tinham onde guardar e não tinham como construir uma cisterna. Deve ser caro. O governo fez um projeto de construção de cisternas, de milhares de cisternas, que é aquela construção onde você armazena água. Só isso já fez uma diferença brutal para as pessoas, que as pessoas tinham que andar quilômetros para trazer uma água barrenta e elas já tinham água em casa. Isso afetava a economia agrária também, né? Nossa, afetava barbaramente. Eu vi um projeto de desenvolvimento também, veja como a inteligência é importante. Tinha um lugar no semiárido que tinha seco, praticamente não tinha nada. Só que você tinha um aquífero que passava ali naquele lugar, e aquele aquífero era de uma água salobra, uma água muito salgada, uma água salobra. Então ela precisava de um dessalinizador. Aí fizeram um projeto e aí levaram um dessalinizador. Então as pessoas passaram a ter água, porque tinha um dessalinizador da água, as pessoas passaram a ter água boa. Pô, legal, né? Não, legal, mas tinha um problema. O subproduto da dessalinização é uma água mais salgada ainda. O que fazer com isso? Bom, tem um peixe
que sobrevive nas águas bem salgadas, aliás, ele gosta, que se chama tilápia. Então, nos tanques de água salgada que gerava da dessalinização da água, passaram a criar tilápias. A tilápia cede couro e carne. Olha que interessante. Então, os moradores dali agora já tinham água e já tinham peixe para comer. Ah, mas ainda tinha muita água que sobrava do dessalinizador. Bom, mas eles fizeram um estudo e descobriram o seguinte: tem uma planta que gosta muito de água salgada, que é a palma. A palma. Mas a palma é tipo um cacto. A palma é o principal alimento dos caprinos. Então eles passaram a plantar palma com a irrigação da água salgada e produzir caprinos. E aí eles passaram a ter água doce, peixe, palma, que serve de alimentação para os animais, e em alguns lugares do Brasil se come a palma, por exemplo, na Chapada Diamantina se come a palma, as pessoas comem. E os caprinos davam leite, couro, carne e todos os outros derivados. O animal é utilizado inteiro, desde o chifre até as patas. Então, de uma situação de seca e miséria, as pessoas passaram a ter uma indústria do peixe, uma indústria da carne de bode e água fresca. Veja como é possível quando você tem ciência. Verdade. É verdade. Precisa de ciência, não pode negar a ciência. Precisa de incentivo, de investimento, né? Investimento, sim. Um dessalinizador. Investimento. O investimento nem é tão grande. As famílias que viviam passando sede e fome passaram a ter comida, passaram a ter água e passaram a ter emprego. Exatamente. Eu me emociono mesmo, porque é de emocionar. O Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito. Eu ouvi esses dias do Mário Sérgio Cortella, gosto muito dele, né? Ele falou que às vezes as pessoas falam, estou fazendo o que eu posso. Mas na realidade a pessoa devia estar falando, eu estou fazendo o meu melhor. Entendeu? Então, vamos procurar sempre o melhor. Ah, eu estou fazendo o que eu posso. O que eu posso não é suficiente, você tem que fazer o melhor. É só assim, tem que ter um diferencial. Não é verdade? Sim. Porque senão a gente não tem como ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas sempre. A gente tem que buscar o melhor. Não deu certo aqui? Vamos ali. Né? Por isso quando o Silvio, o professor Silvio, hoje numa live falou para o Lula, nós não queremos o país que nós tivemos lá atrás com você, que era bom. Lembrei disso que você falou. Nós queremos um país melhor ainda. Ainda melhor. Melhor ainda. O país que nós queremos ainda não foi inventado. Nós vamos reinventar esse país. Foi a fala linda. Foi uma fala linda. Começar de novo. Não é verdade? Olha, Má, muito obrigada, viu, por ter topado essa doidura aqui minha, né? Porque eu não sou muito engajada, assim, eu não sou aquela pessoa, mas eu sou uma cidadã. Eu voto. Eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que saber das coisas. E a proposta do meu canal justamente é passar isso, passar informação. Por isso que a gente não ficou debatendo coisas assim, sabe? Negativas. Eu quero, assim, a proposta, eu quero saber o bem que vai trazer, o bem que será feito, o que né, de bom vai estar trazendo. E você me esclareceu muita coisa. Eu acho que o Lula, se ver essa entrevista, vai se sentir bem representado, né, na proposta que ele tem para melhorar esse país. Bom, ele merece. Ele é uma pessoa extremamente batalhadora. Ele merece que a gente lute junto com ele. Ele merece que a gente lute junto com ele. E veja, eu não precisei detratar ninguém. Sim, essa é a proposta. Não precisei detratar ninguém. Sem detratar ninguém. Eu acho que não precisa fazer isso. Uhum. Eu não quero ser o oposto, fazendo as mesmas coisas. De jeito nenhum. Quero fazer diferente. Tá bom? Tá bom. Olha,
Muito obrigada mais uma vez. Gente, Marcelo, meu amigão lindo, pessoa do bem, batalhadora, vovô. Vovô. Né? Eu também vovozinha, Marquinhos, Heitora, Isadora que vem por aí. Estamos aqui na luta, né? Estamos aqui na luta, é isso aí. Estamos na luta. Uma boa noite para você, meu amor. Boa noite para você também, bom? querida. Boa noite para todo mundo que assistir essa entrevista, que tiver paciência para assistir essa entrevista. Mas é um tema importante. É um tema importante. Sim, eu tenho um maior carinho pela educação, por isso que eu estou aqui. Nós pelo Brasil, né? A gente é Brasil, a gente quer um Brasil melhor. E sem dúvida isso vai acontecer. Tá bom? Beijo. Beijo. Câmbio e desligo. Com Deus, meu amor. Tchau, você também.